Olá! Muito bom dia para todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos! Seja bem-vindo, seja você bem-vinda a mais esse episódio da nossa segunda temporada do Diário Posso Tocar, segunda temporada, galera. Estamos aqui já no episódio de número 8 dessa vez aqui, e hoje a gente vai conversar sobre um tema bacana, um tema do nosso dia a dia, porque é aqui que a gente conversa sobre as coisas do nosso dia a dia musical, da nossa intimidade, dos nossos desafios, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, como que a gente supera as dificuldades que a gente encontra. Então, hoje, o tema que eu trouxe pra dividir, pra conversar aqui com vocês e pra que a gente possa sempre crescer musicalmente é hábitos ruins que a gente tem e às vezes não percebe. Quem? A gente quem? Nós, músicos. Quando eu digo a gente, eu tô querendo dizer nós que fazemos músicas, que estudamos música, que vivemos no meio da música, que estamos aqui ligados à música. Às vezes a gente percebe, a gente não dá bola para esses hábitos, às vezes a gente também não percebe que isso é um hábito ruim e que pode colaborar aí para nos afastar de um processo de evolução musical que a gente teria, que a gente tem possibilidade de conseguir, e a gente tá afastado desse processo, galera. Então, é muito importante aí a gente ver isso. Olha, eu acho que eu tô aqui na live errada no Instagram. Deixa eu só voltar e ajeitar tudo aqui no Instagram. Não, eu estou certinha. Vou recomeçar aqui no Instagram pra turma que vai me ver. Muito bem. Vamos começar o primeiro hábito que eu trouxe aqui pra vocês. O que eu quis dizer? Um mal original que nós músicos temos por causa do nosso perfil. O perfil do músico é um perfil mais descolado, um tanto quanto mais descolado, especialmente quando a gente já tá assim vivendo mais de música, tá se profissionalizando na música, nós temos esse perfil um tanto quanto descolado. E esse perfil um tanto quanto descolado implica que nós tomemos posições para o nosso dia a dia de estudo, de evolução musical, também descolado. Então, esse descolado, sim, faz com que a gente não tenha aquele compromisso inabalável, por exemplo, com o momento do estudo. Nós não temos pontualidade. Então, e quando eu falo nós, eu e a Daiane junto, tá? Porque eu vivo da música, sou uma profissional, assim como tem profissionais aqui e tem vocês que estão aí estudando e querendo cada vez mais estar nesse universo. O que acontece? A gente marca no relógio e fala, bom, todo dia eu vou estudar, no meu caso, por exemplo, eu vou estudar música às 8 horas da manhã. Ou de segunda-feira eu vou estudar às 8 horas da manhã, aí na quarta-feira eu vou estudar depois do almoço, e você tem a sua rotina que você programou ali, que é necessária pra você, só que chega o horário do teu estudo musical, e o que você faz? N coisas, mas não vai lá pro teu estudo musical, porque você tem um monte de outras coisas pra fazer e você não coloca aquela pontualidade pra começar o teu estudo e pra terminar. E isso, galera, é uma questão de um perfil um tanto quanto descolado que nós temos. A gente acha que a gente pode deixar pra daqui a pouquinho, a gente vai fazer já, tá? E isso é aquilo que a gente conversou ontem na live. Eu acho que foi ontem ou antes de ontem que nós conversamos do perigo de estar com 1% de um hábito ali, 1% de um hábito pior. 1%. Essa coisa de não fazer, ter essa pontualidade, ter esse compromisso inabalável com o momento do estudo é uma das posturas que faz a gente perder a oportunidade de crescimento, porque muitas das vezes é por causa disso que passa um dia e a gente não estuda, aí no outro estuda, aí vem lá o terceiro dia, faz isso de novo e não estuda no terceiro dia, por causa desse pequeno hábito de falar, não ter o compromisso, sabe? Olhou no relógio e não vai lá estudar naquele horário que você se programou já para ir estudar. E também não para de estudar no horário que você programou para parar de estudar. Porque a gente tem que ter essa disciplina de começar e parar naquele horário que você se programou para que você consiga gerenciar o seu tempo para as outras coisas que você também tem que coordenar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, assim, sabe? De começar e terminar, tá bom? E olha, já que hoje a gente vai falar francamente sobre hábitos que nós temos e que nós nem sempre nos cuidamos, vou trazer um hábito. Muitos músicos gostam sempre de tocar aquele gênero musical que ele curte. Então, por exemplo, o músico que gosta de tocar rock, vai tocar rock. Ele vai estudar peças de rock o tempo todo, músicas de rock. O cara que gosta de jazz, ele vai estudar jazz pra caramba, ele vai ficar tocando jazz. Quem gosta de MPB, vai tocar MPB. Quem gosta de música clássica, vai tocar música clássica. E vai ficar sempre nessa cristalização de gêneros musicais. Ao meu ver,
Isso é uma limitação, porque nós estamos nos privando de estudar outras linguagens estéticas, de nos enriquecer musicalmente com outras culturas, com outras formas do pensamento musical. E quanto mais a gente tem influências de diferentes gêneros musicais, mais nós evoluímos. Claro que a gente vai ter um gênero que é de preferência. Eu adoro, por exemplo, música pop, eu já falei. Mas esse meu gênero de música pop me relaxa, eu gosto de tocar. Só que é um gênero que não faz eu evoluir musicalmente. Se eu ficar tocando peças só de música pop, tecnicamente eu não vou chegar numa virtuosidade, ok? A gente precisa ter essa consciência. Se eu não estudar jazz, por exemplo, eu deixo de ter a oportunidade de desenvolver de maneira muito forte, de maneira muito intensa, a linguagem da improvisação, eu deixo de desenvolver a oportunidade de tocar com muitas harmonias tortas, com os acordes cheios de tensões, de nona, de 11, 13ª, de estudar as escalas desse acorde para improvisar. Se eu não toco MPB, eu deixo de ter a oportunidade de desenvolver aquele feeling para as canções, para a interpretação das canções. Então, a gente tem que se abrir, isso é uma dica, isso é um hábito. Às vezes nós temos um certo bloqueio e não queremos. A gente quer tocar aquele repertório que a gente gosta, acabou, entendeu? A gente não quer tocar outro repertório. Só que a gente tem que ver que isso é uma limitação. Nós estamos nos limitando no nosso potencial de crescer musicalmente, tá bom? Essa nosso bate-papo de hoje aqui é para realmente mexer assim com as nossas condutas diárias, que às vezes a gente nem percebe, tá? Vou listar várias assim. Outra coisa, mais um hábito, um terceiro hábito aí que a gente tem, que nos pode ser perigoso, é a preguiça. Sabe por quê? Aonde a preguiça aparece? Ela aparece lá no momento de estudar, mas não tanto. Temos um pouco de preguiça, mas por já termos a consciência da importância, por sabermos que aquilo nos leva a crescer cada vez mais, e por estarmos vendo quanto isso faz a gente se sentir bem, a gente vai estudar. Eu acho que a preguiça, ela vem no momento quando ainda estamos um tanto quanto começando na música. Quando a gente está começando, é típico de alunos que estão começando a sentir preguiça, porque ainda não formou o hábito do estudo, tá? Mas a preguiça aparece forte quando nós vamos desenvolver outras habilidades. Ela vem camuflada com uma fala que é a seguinte: olha, eu não vou conseguir aprender isso, é muito difícil para mim, eu vou ter que me dedicar muito tempo para conseguir fazer isso. Ai, será que eu não acho isso pronto? Tipo, desenvolver o seu ouvido para tirar músicas de ouvido e escrever a partitura dessa música. É muito comum as pessoas lutarem e tentar encontrar. Não, eu vou encontrar essa partitura, alguém vai escrever essa partitura para mim. Ah, não, não vou tirar de ouvido. Ah, não, não vou tirar. É uma das situações onde a preguiça vem. Eu usei o exemplo de desenvolver a habilidade de tirar músicas de ouvido, né? A gente camufla isso com a justificativa que parece uma justificativa saudável para nós. A gente aceita essa justificativa de falar, mas eu vou ter que estudar muito tempo e não, eu tenho que tocar daqui uma semana e eu vou ter que ficar estudando para tirar e não vai rolar, não vou conseguir. E aí você protela uma oportunidade de desenvolver aquela habilidade que para você ainda não é uma habilidade, é uma dificuldade. Então cuidado com isso, cuidado com esses pensamentos, porque quando nós temos uma oportunidade, a oportunidade faz a gente se mover. E às vezes a gente não tem foco nisso, né? Que quando tem uma situação, eu tenho que tocar essa música daqui uma semana. Cara, eu tenho que tocar daqui uma semana, não tem partitura. É uma oportunidade para eu desenvolver meu ouvido. É uma oportunidade. Mas ali, talvez eu não consiga. Talvez não, mas tenta. Se você nem tentar, se você não começar a buscar meios para isso, nunca você vai desenvolver habilidade para isso. Entende o que eu tô falando? Então, tenhamos cuidado com essa preguiça, assim, que faz a gente ficar sempre dependente de um terceiro, de alguém que escreveu essa partitura, tá? Tem muitas pessoas que querem muito desenvolver essa habilidade do ouvido e não sabem como. Isso é diferente daqueles que querem, mas preferem que ache a outra partitura. É uma comodidade que estaciona uma oportunidade que tá passando na nossa frente, tá bom? Vamos estar com clareza disso. E agora você tá mais um ponto que eu acompanhei já, especialmente dentro do universo da música clássica. Eu falo do perigo de nós ficarmos bitolados. Essa expressão que eu uso, bitolados. O que é o bitolado? Às vezes a gente tá tão intensamente estudando, a gente tá num hábito diário e a gente tá numa crescente de estudo musical tão forte que a gente começa a pegar repertórios cada vez mais avançados e mais desafiadores. E aí a gente começa a ter aquela bitolação que é causada pela sensação de frustração de eu não conseguir
tocar aquele trecho extremamente difícil. Então eu fico numa busca incessante pela virtuosidade e isso me deixa tão bitolado que eu me acabo física e emocionalmente. Nós nos martirizamos, nos agredimos porque a gente não consegue tocar aquela passagem ali. Então a gente se derrotiza, a gente desanima, a gente começa a ficar achando que todo mundo toca menos eu, e aí você começa a se afundar emocionalmente numas bitolações que tendem a só te acabar. E é porque, assim, eu já vi situações, por exemplo, de amigos meus chegarem e falar, saírem desesperados de uma sala de estudo e falar, eu não consigo fazer aquela passagem, aquela escala em oitavas, aquilo não sai, é terrível. E sair gritando, assim, numa coisa assim, desbaratinada, que você olha o comportamento e fala, calma, o mundo não tá acabando, o mundo não é só isso, a sua vida não é só essa passagem de escalas em oitavas que você não consegue fazer, calma. Tudo tem um momento, e às vezes isso é um descontrole que nós estamos emocionalmente, porque a gente quer muito tocar aquilo. E nesse querer muito, a gente atropela coisas. Possivelmente a gente está tentando fazer peças musicais, músicas ali, trechos, que não condizem com o nosso domínio técnico ainda, que estão realmente muito acima, a gente vai ter dificuldade nesse momento, e daí a gente não sabe lidar com tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente começa a assumir para si aquelas frases derrotizadoras de que, poxa, eu não consigo, fulano consegue, olha lá como é que ele consegue, eu não consigo. E ao invés de você se sentir estimulado pelo que ele consegue, ao invés de você analisar uma performance, você vai assistir um cara tocando, e ao invés de você analisar a performance dele e ver como é que ele tá conseguindo fazer, você fica indignado e fala, putz, como é que ele consegue fazer? Me diga se não é verdade. Quem aí que tá me escutando já não teve essa postura? Quem? Não, atire a primeira pedra. Quem é o músico, quem é o estudante de música que se coloca na frente do YouTube e vai ver uma peça virtuosística super... Sabe? Não posso falar a palavra. E aí você vê o músico tocando e você fica indignado, porque você fala, não, cara, eu não vou conseguir isso nunca, eu não consigo de jeito nenhum. E se desanima. Ao invés de se sentir estimulado e tentar fazer uma análise do que ele tá fazendo. Então a gente precisa ter cuidado com o comportamento bitolado, tá? Esse comportamento vai nos atrasar musicalmente porque vai nos prejudicar a forma como nós nos posicionamos, como nós encaramos o nosso desenvolvimento musical e como nós nos estimulamos a seguir ou não. Então é perigoso. Se a gente não se policia... Às vezes, esse comportamento bitolado cria situações, inclusive, de uma questão de ordem de saúde, eu diria, de saúde emocional, porque tem muitos músicos que nessa entrega total para a música acaba não tendo uma vida social. A música, o instrumento, por exemplo, o piano é um instrumento realmente perigoso para isso, porque o piano é um instrumento isolado. O pianista clássico principalmente, ele não toca dentro de orquestras toda hora, ele não tem bandas para estar tocando, então ele tá sempre sozinho estudando, ele é isolado. E o piano é assim, e outros instrumentos, eu acredito que na esfera da música clássica mais ainda. A música popular ainda você tá sempre mais em conjunto. Agora, esse comportamento bitolado faz com que você não queira ter vida social, você nem sai. Então você abre mão de ter uma vida um pouco mais saudável, porque nós precisamos também, nós somos seres humanos, e você abre mão disso e se enclausura nessa busca, nesse comportamento, e a gente precisa ter muito cuidado para ver o quanto isso está trazendo uma saúde emocional para nós ou não. E tem o outro lado. E tem o outro lado do perfil do músico descolado, o músico que tem uma vida social exagerada. Hoje em dia, já nem tanto agora, atualmente, por causa da quarentena, da pandemia, eu acredito que as pessoas estão se resguardando mais. Mas um dia isso vai voltar ao normal. E aí nós vamos ver de novo esse comportamento daqueles músicos que têm uma vida social exageradíssima, super social, que fica até altas horas na madrugada e não dorme, e não come direito, e se alimenta mal, e bebe muito pra caramba, e fuma, e tem todo um comportamento que pra ele é uma busca que traz uma alegria muito grande, porque ele tem essa vida social super agitada, mas isso significa que no dia seguinte ele tá acabado pra trabalhar, ele não tem esse equilíbrio. Eu vejo esses dois extremos nos músicos, e é perigoso, sabe? O músico que não tem vida social e o músico que tem muita vida social, e depois isso faz com que ele tenha alguns sacrifícios diários ali no dia seguinte. E aí vem, eu tô cansada, não vou estudar hoje. Não vou praticar hoje não.
Nossa, eu tô com muito sono, nossa, eu tô com ressaca. É muito comum. É diferente da situação de um músico que foi sair, foi tocar e trabalhou a noite inteira, porque o músico trabalha durante a noite. Isso é diferente, ok? A gente, quando tem esse trabalho noturno, a gente já organiza a rotina para ter um período de descanso durante o dia. O que eu tô falando aqui é de uma vida social. Você tem que trabalhar no dia seguinte, você tem que dar aula, você tem que fazer suas outras coisas, suas outras atividades, e você gastou a sua noite inteira no fervo, como assim se fala, né? Você ficou fervendo lá. E pensa do ponto de vista de saúde. Talvez alguns desses músicos não se preocupam com essa questão. Mas isso, querendo ou não, é um hábito ruim. Isso traz uma desordem orgânica e de saúde mesmo, que lá na frente, uma hora ou outra, vai pedir as contas. Então a gente precisa ver quantos casos há que a gente vê de músicos famosos, aí artistas, principalmente artistas que estão na mídia, dentro da indústria fonográfica, que acabam tendo esse momento de se perder, né? Se perdem no meio da fama e de todo esse alvoroço, essa vida social agitada, acabam se envolvendo muito com droga, então é perigoso isso. Chegam a falecer por overdose. Quantos que tinham um trabalho muito bonito? Quantos a gente encontra? Isso que eu tô falando não é uma novidade, é só um fato para que a gente comece a se organizar. Nós precisamos repensar, refletir sobre as nossas condutas, ok? Um outro perigo, eu diria, é quando a gente também analisa aqueles que a gente admira, né, os nossos ídolos, aqueles músicos que a gente admira, e a gente reproduz comportamentos deles também. Mas às vezes o que é possível para aquele músico naquele momento, aquele músico consegue fazer isso aqui, ele tá tocando desse jeito, ele tá tocando desse jeito porque ele diz que ele estuda 8 horas por dia. Tá, mas o que é possível na realidade dele, ele vive para aquilo. Ele tem uma realidade totalmente montada em performance. Ele não trabalha em outra coisa. Ele é um músico que ele vive para performance, para tocar. Então o trabalho dele é literalmente estudar. Ele cumpre as 8 horas diárias de estudo. E aí depois ele vai, lógico, destruir na hora do palco, na hora de um recital, na hora de um show. Mas eu nunca vou conseguir tocar porque eu não tenho essas 8 horas diárias. Ou eu preciso fazer de tudo para ter essas 8 horas diárias. Nós temos que ter um cuidado com essa nossa admiração pelos nossos ídolos. A gente tem sim que extrair o melhor da atitude deles. A gente precisa fazer essa pesquisa assim da realidade, ver o que esses nossos músicos, esses nossos modelos estão fazendo de melhor, o que a gente deve copiar neles. Sim, mas isso não deve nunca ser um efeito de comparação para que a gente se limite, tá? Para que a gente se derrotize, para que mais uma vez a gente comece a repetir para si mesmo: para mim não vai rolar isso. Pra mim não vai rolar, eu não vou ter isso nunca, eu não tenho condição pra isso. Porque o cara, ele vive tocando, ele não precisa pagar conta, ele não precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar conta, eu não vou conseguir fazer isso nunca. E aí você vai alimentando ideias na sua mente que vão cristalizando aí que você não tem condições de usufruir da música pra você. E aí esse ponto é perigoso, entendeu? Nós temos sempre que fazer essa pesquisa assim da nossa comunidade de músicos e o que a gente vai pegar para nós enquanto comportamentos que não são possíveis, mas nunca comparar, nunca se comparar. Não faz bem se comparar, porque cada um tem uma realidade. A gente tem que admirar, analisar o que ele está fazendo e tirar disso motivações para nossa realidade, o que é na tua realidade possível. Porque você que está me ouvindo pode ser um músico profissional, mas talvez você também que está me ouvindo não é um músico profissional. Você faz da música o seu momento de lazer, de prazer, de se sentir cada vez melhor, mas você não ganha dinheiro com isso, você não quer. Então, as realidades são diferentes, entendeu? E a gente tem sempre que ressaltar o que traz a nossa originalidade, o que nós temos de melhor dentro da nossa realidade, o que nos possibilita ser diferenciado musicalmente. Então isso aqui ele faz, é uma boa atitude, e isso eu posso fazer também. Isso vai fazer com que a minha musicalidade, a minha habilidade instrumental, a minha habilidade musical vai crescer e vai fazer eu me tornar um músico diferenciado. Então eu vou adotar isso. Porque a beleza do mundo, parece poético que eu vou falar, é um pouco poético, mas enfim, a beleza do mundo é a diferença, né, galera? O que faz com que o mundo cresça é o que eu tenho, o que é único meu e que eu colaboro, que eu coloco no mundo. Então, a gente não se compara, a gente admira, pega bons exemplos e também releva o que você tem de bom, sabe? O que você tem de bom, tá?
eu preciso nesse momento abrir um parênteses para falar para vocês do perigo da gente ter um mindset fixo. Alguns vídeos aqui, de forma recorrente eu falo sobre isso, sobre essa mentalidade, esse mindset. Mindset é essa expressão que hoje a neurociência já pesquisa e já traz muitos resultados e confirma sobre isso, sobre a forma como nós encaramos a nossa vida. Se a gente muda o nosso mindset, inclusive na música, não só na música, mas falando especificamente aqui, do que nos interessa, que é a nossa evolução musical. Se a gente muda o nosso mindset da forma como nós estamos posicionados diante do nosso instrumento e das possibilidades que a gente pode ter para alcançar ou não, nós conseguimos abrir possibilidades ou não de crescimento. Lembra que quando nós temos aquele comportamento bitolado e a gente encontra dificuldade, não sabemos lidar com a frustração, nos frustramos porque a gente não consegue ali superar um desafio técnico, e aí temos uma tendência a nutrir um mindset fixo, que é aquela mentalidade que, galera, parece que é estranho, mas não é não. É aquela mentalidade que fala que as pessoas nasceram para isso ou não. Tem muita galera ainda que acredita nisso. Esse mito do talento nato, que alguns têm talento para música e outros não, ele é extremamente difundido. A galera que tá me acompanhando aqui no canal, cada vez mais está começando a repensar isso. Eu percebo que aqui na nossa comunidade, na família Posso Tocar, isso está ficando um pouco mais tranquilo. Só que se a gente sai mundo afora, a comunidade em geral, as pessoas em geral, não só as pessoas que estão em música, elas acreditam que há um talento nato para música, sim ou não. E essas pessoas, elas têm um mindset fixo. Elas têm uma forma de encarar o mundo como algo que você traz pronto ou não. Elas acreditam que você pode evoluir se você trouxe pronto. Então, essa mentalidade fixa, ela acredita que as coisas são imutáveis. Você trouxe essa habilidade com você, daí você vai superar essa habilidade. Seja para inteligência, seja para música, seja para o esporte. É alguma coisa que você trouxe. E esse tipo de mentalidade faz a gente estacionar quando a gente encontra dificuldades, quando a gente tem a tendência a ter o comportamento bitolado, porque a hora que vem a frustração, você se derrotiza e fala, não, eu não nasci pra isso, não vou conseguir fazer isso, não, e aí você fala isso um dia, e aí é o teu 1% pior naquele dia, e você fala isso no outro dia, e você fala isso no outro dia, daqui um mês, você largou o teu instrumento parado, você parou, ele tá na sua casa largado ali, você olha pra ele e sente uma dor no coração, uma frustração, porque você não estuda. Ao passo que tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, uma mentalidade chamada pela neurociência de mentalidade de crescimento. Essas pessoas enxergam, e já os neurocientistas comprovaram, as pesquisas que eles estão trazendo cada vez mais, você pode pesquisar, a internet está cheia desse assunto. As pesquisas que eles nos trazem derrubaram o mito do talento como algo pronto, porque nessa mentalidade de crescimento, nós enxergamos que todas as condições que a gente tem são produtos de um ambiente de estímulos favoráveis para que essas condições se desenvolvam. Então, essas pessoas enxergam que eu estou no estágio atual assim, que eu tenho essa dificuldade. Mas se eu persistir, eu tenho total condição de transpor essa dificuldade e eu vou estar num estágio diferente amanhã. Elas acreditam que as condições são mutáveis e elas são totalmente proporcionais ao ambiente de esforço, de superação que nós vamos nos colocando. Elas não se derrotizam, elas enxergam o erro, a dificuldade como uma oportunidade, como uma coisa natural que acontece, que é uma oportunidade de crescimento. Então, a gente precisa, nesse momento, refletir algumas coisas. Assim, eu separei algumas perguntas que eu queria que vocês pensassem. E fica com uma reflexão, uma auto-reflexão. Vocês podem, nesse momento, responder essas questões aí nos comentários, se vocês se sentirem à vontade para dividir as respostas comigo. Ou vocês podem guardar as respostas com vocês, mas para que vocês reflitam realmente sobre essas questões. Porque, olha só, como você pensa as suas dificuldades musicais? Como você encara as suas dificuldades musicais? As dificuldades que você sempre encontra. Você encara ela de forma otimista ou pessimista? Você tem uma dificuldade, você se sente otimista ou pessimista em relação a essa dificuldade na hora que você está estudando? Sobre a música. Que mentalidade que você tem na hora que você está estudando ali? O que você pensa sobre o seu estudo do instrumento e o que você pensa na hora que você toca para as pessoas? Eu quero dizer assim, como você julga
a sua performance? Como você avalia a sua execução para as pessoas? Como você acha que você toca para as pessoas? Vai pensando. Qual é a sua avaliação também no seu progresso do instrumento? Como você está progredindo no instrumento? Como você avalia? Então, lógico, tem várias perguntas. Como você se posiciona diante das dificuldades? De forma otimista ou de forma pessimista? Como você julga o seu momento de estudo e o seu momento de performance, de tocar, de fazer música? Como você avalia isso, tá? Terceira pergunta, como você avalia a sua evolução no instrumento que você tem? Como você avalia como está sendo a sua evolução? E próximo, você sabia que se você desenvolver uma mentalidade que muda a forma de encarar os problemas e ainda te leva ao crescimento e à realização pessoal, se você mudar a mentalidade, você sabia que se você mudar a mentalidade da forma como você está encarando, de acordo com as respostas que você deu para você dessas 3 questões aqui. Se você muda a mentalidade de enxergar esses problemas, mas de vê-los como uma oportunidade, você pode angariar, sim, um crescimento muito melhor e muito mais rápido da tua evolução musical e te dar uma sensação de realização pessoal e de alegria. Eu acredito que você sabia, porque eu vivo falando sobre isso. Mas quando eu falo que mudar a mentalidade de um problema, significa que você começa a não focar no problema e não ficar se martirizando por causa daquele problema, mas significa porque você foca na solução daquele problema. Você enxerga ele como uma probabilidade de crescimento e daí você olha no seu momento de estudo e fala, como eu resolvo isso aqui? E aí você usa toda a sua bagagem da habilidade musical para socorrer aquele problema. Você estabelece metas específicas, você tem uma relação saudável, positiva, alegre e depois você tem um resultado que te dá uma sensação de realização pessoal porque você percebe que você resolveu o problema. Quando você não troca a mentalidade, quando você foca no erro e aquilo é um problemaço e você fica bitolado, todo esse processo saudável que realmente impulsiona o teu crescimento instrumental não acontece. E que processo é esse? É esse de você olhar para a dificuldade na música e falar, como que eu vou solucionar isso aqui? E usar todo o teu conhecimento da habilidade musical, conforme nós falamos ontem. Ontem trouxe alguns exemplos de como unir a teoria e a prática, aquilo que preenche a nossa habilidade musical e como fazer isso fluir para a prática instrumental. E se você não tem a mentalidade de crescimento, você nem chega a puxar isso, porque você se derrotiza ali naquele problema. Então, pensa nisso, porque a gente precisa realmente refletir sobre isso. Quando a gente pensa no hábito do estudo diário, e eu falei logo no começo dessa live sobre o comportamento descolado dos músicos, não terem aquele comprometimento de cumprir o horário para começar a live e para começar o momento do estudo diário e para terminar o momento do estudo diário, isso pressupõe que a gente tenha que se disciplinar. E essa disciplina que a gente precisa desenvolver, a gente não tem por ter um comportamento um tanto quanto descolado, por ter, enfim, é típico dos músicos isso. Essa disciplina, ela é muito facilitada se a gente tiver uma deixa. E eu quero aqui compartilhar com vocês 3 dicas simples, muito básicas. Se você começar a fazer e adaptar na sua rotina isso, vai provavelmente te ajudar a cumprir esse hábito de você olhar o relógio, deu a hora ali, você vai e faz. Primeira coisa, deixa o teu instrumento visível. Primeira dica é essa, vê o teu instrumento. Não deixa ele guardado na case, tá? Se você tem dificuldade de cumprir esse horário, deixa o teu instrumento à vista. O que tem o seu instrumento montadinho na sua vista? Essa é a deixa, porque você vai olhar teu instrumento, você passa por ali, você vai ver ao longo do dia. Nós precisamos dessa deixa, assim, para ter um gatilho para ir. Então, você deixa o teu instrumento na tua vista, é a primeira coisa. Deixa lá no seu cantinho da música, se você tem na sua casa um cantinho da música, se não, deixa um cantinho especial com o teu instrumento ali, tá? Para você chegar e tocar. Outra coisa, estipula um horário. Estipula um horário. Assim, crucial. E você pode tirar esse horário da testa. Você fala, vou estudar às 6 da manhã. Ou como vou estudar às 8, acabou. Vou estudar 1, tá bom. Estipula um horário. Estipula um horário. Não precisa sofrer muito para escolher esse horário. Estipula um horário que você pode, que você tá na sua casa, que você tá onde você pode tocar, ok? Estipula um horário, põe lá põe um alarme no teu celular para tocar na hora desse horário. Faz um alarme ali. E daí 1 hora, ou o horário que você for parar do teu estudo, enfim, você também coloca um alarme para parar,
ok? Muito simples. Essa é a deixa para puxar gatilhos. Esses gatilhos vão ajudando-nos assim a você a se disciplinar. E a terceira coisa, identifica o que é uma deixa, um gatilho que te distrai, que te desvia de ir lá para estudar. Então, o gatilho que me desvia de ir naquele horário estudar é um joguinho que eu tenho no celular. Cara, eu adoro jogar aquele joguinho. Então, desinstala esse joguinho. Para de se sabotar. Mas é muito legal, Dani. Ele tá te sabotando. O que um joguinho naquele horário ali vai trazer pra você? Nada. Você não tem disciplina pra saber que esse joguinho você joga só depois, ok? Não, é meu videogame. Tira esse videogame da tua vista agora. Cria o hábito da disciplina. Lá pra frente você volta a colocar o videogame, o joguinho na tua frente, porque você já se disciplinou, entendeu? Identifica quais são as barreiras de distrações ali que faz você sair fora. É a TV, eu ligo a TV. É o sofá. Meu, não sei o que você pode fazer, você vai tirar o sofá. Tem alguns alunos meus que falavam, eu vejo o sofá e eu vou pro sofá. Aí é um pouco complicado, né? Você não vai tirar o sofá da tua casa, né? Enfim, eu não sei. Sabe o que você pode fazer? Uma vez eu vi uma pessoa falando isso, não me recordo onde. Cara, enche o teu sofá de tranqueiraiada, sabe? Vai ficar parecendo uma bagunça a tua casa. Bota um monte de livro, deixa o seu sofá ser uma coisa que você não consegue chegar e sentar, porque ele tá todo desorganizado. Se é necessário fazer isso por um tempo, faz, eu não sei. Você tem que identificar o que é ali que te desvia. São 3 dicas simples, ok? Deixa o teu instrumento à vista, põe ali no despertador e identifica o que te desvia. Tira isso da tua vista, tira da tua mira. Você vai ver que você consegue começar a se disciplinar e tomar cuidado com esse hábito ruim descolado, de daqui a pouquinho eu faço, tá bom? E se eu posso compartilhar só mais algumas dicas, e eu diria que essas são dicas que talvez você não tenha como um hábito. E se você não tiver, você tá perdendo a oportunidade, porque esses são hábitos bons. O hábito ruim é não fazer isso, tá? Então eu vou compartilhar algumas dicas que você precisa ter. Nós precisamos ter o hábito de ouvir. Por que eu tô falando isso? Eu já falei isso em alguns outros vídeos, tô falando de novo. É porque, por incrível que pareça, muitos de nós não ouvimos música. E se ouvimos, a gente não ouve do jeito que deveria ouvir. Porque nós ouvimos música, por exemplo, cozinhando, ouvimos música dirigindo, ouvimos música enquanto estamos lavando o carro, ouvimos música no meio do churrasco. Mas nós que estudamos músicas não devemos ouvir música apenas dessa forma, como uma música de fundo, uma música ambiente. A gente tem que sentar para ouvir a música. A gente tem que, pode ficar em pé também se você quiser, mas você tem que parar. Você não tem que fazer mais nada. Você tem que estar focado naquela música, porque você tem que ter um tipo de escuta diferenciada. Você tem que buscar ouvir as camadas musicais. Você tem que buscar ouvir o diálogo dos instrumentos, o que um instrumento fala com o outro. Assim você começa a desenvolver o ouvido de polifonia, o ouvido de contraponto. Você começa a ouvir qual que é o diálogo rítmico aqui da bateria com o contrabaixo. Deixa eu ouvir. Se você tá fazendo outra coisa e a música tá de fundo, você não vai conseguir ter esse nível de escuta atenta, diferenciada, que é o que nós deveríamos, todos nós músicos, estudantes de música, devemos buscar fazer. Às vezes a gente tem o hábito ruim de ouvir música como de fundo só. E esse tipo de música é uma música para distração, é uma música para relaxar, para curtir, não é um tipo de escuta atenta. Quando nós vamos estudar uma peça, a gente deve ouvir essa música, ouvir com fone de ouvido. Às vezes a gente não põe fone de ouvido para ouvir. Deveríamos, porque isso nos isola já para alcançar níveis mais aprofundados da sonoridade, da interpretação daquele cara. Entende o que eu tô falando? A gente tem que analisar o que a gente está ouvindo. Você tem que parar e analisar ali, prestar atenção. Isso vai fazer a gente ter ouvido de timbres, você vai começar a identificar timbres de instrumento diferente. Você não vai ficar ouvindo apenas o cantor ou apenas o instrumento solistas. Você vai escutar todos os instrumentos que estão tocando, você vai escutar o diálogo todo. Isso é muito bom. Isso enriquece a tua forma de análise musical, de compreender a obra ali. Esse é um hábito que eu não sei se você faz, mas deveria começar a fazer. É um hábito muito bom. Se você não faz, você tá adotando o hábito do ruim de escutar a música ali apenas como um fundo instrumental, sabe? Outra coisa é, busque pelos músicos que você admira, mas busque por outros do teu instrumento, do gênero musical que você gosta e de outros também. Às vezes a gente tá estudando
Ah, eu tô estudando agora muito jazz, então eu já conheço os músicos do meu instrumento que tocam jazz, que eu adoro. E aí você para e analisa como que eles tocam, tá? Tenha esse comportamento de ter uma escuta muito atenta. Aí, não busque só ele, busque outros. Tem outros. Estão chegando sempre músicos novos. O que eles estão fazendo? Tenha isso de buscar músicos novos, entendeu? E a partir do momento que você se abrir para escutar outros gêneros musicais também, como eu falei, que é um hábito que nem sempre nós temos e nós deveríamos ter, ouvir outras coisas que não é, num primeiro momento, aquilo que você curte, mas depois você começa a admirar, porque você começa a entender a linguagem daqueles outros gêneros musicais e você reconhece coisas muito boas e daí você cresce. Começa a buscar músicos desses outros gêneros também. Começa. Você vai abrir o teu leque e você vai evitar ficar assim, um músico que só fica num único gênero, ok? Especialização é diferente de cristalização. Olha, eu sou especializado em música clássica. Oh, ok, claro, não dá pra gente ser bom em tudo. A gente não vai tocar com excelência todos os gêneros musicais, ok? Não dá. A gente já passa uma vida inteira estudando e a gente ainda tem lacunas, claro, para evoluir. Então, especialização é diferente de cristalização. Você fica especializado naquele gênero, ok? Agora, cristalizar é ficar assim, ó, tipo, colocar aqueles cabreços de cavalo, assim, e não quero ver mais nada. Aí não. Aí você se fecha, você perde a oportunidade de crescer musicalmente, artisticamente, ok? Tá bom? Pensa nisso, tá bom? E mais nada. Eu acho que é isso que eu tenho para dividir com vocês e que eu queria colaborar com essa ideia de visualizar hábitos que de repente você não enxerga que pode travar o seu crescimento musical. Porque trava, né? Trava a nossa forma de enxergar o nosso potencial que a gente tem para crescer, tá bom? Então é isso. E se você é novo, temos várias pessoas novas aqui. Curtam o nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, ajuda a gente a compartilhar essas lives, faça com que o nosso canal fique assim, ó, gigantão, para que todo mundo conheça a tia Daiane e para que todo mundo se beneficie dos potenciais que a música nos traz. Então vamos ajudar a esparramar tudo isso, tá bom? Muito obrigada por todo mundo. Ó, lembra, Facebook, YouTube, Instagram, ativa o sininho em todos que der, compartilha todos que der, se inscreve em todos que der, topidoncha, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo e fui! Tchau, tchau, turma!